Olá pessoal, meu nome é Schalk e eu estou me recuperando de uma gripe ainda, por isso a voz está um pouco estranha. Mas esse é o segundo vídeo do meu curso de Photoshop, onde eu estou ensinando como fazer rapport no Photoshop. Você pode ver que a gente parou no vídeo anterior nesse estágio, onde nós pegamos uma textura de um papel e fizemos um rapport que é um padrão sem emendas, onde é utilizado muito esse tipo de coisa em cerâmica ou sublimação, estamparias em gerais, onde a gente precisa criar um padrão que não tem emendas. Bom, eu vou colocar ele mais ou menos nesse ponto e nós vamos agora dar prosseguimento para chegar a um resultado parecido com esse, onde a gente vai acrescentar algumas flores e também mantê-los sem emendas. Bom, primeira coisa a fazer é importar o elemento que a gente vai colocar dentro dessa textura. Para fazer isso a gente vai no menu Arquivo, colocar Incorporado, e nós vamos importar um objeto que já foi recortado e já está transparente, que é essa flor que eu baixei da internet. Então nós temos ele aqui, vamos reduzir isso segurando no Shift e no Alt ao mesmo tempo, a gente reduz até um tamanho que nos seja útil. Eu quero começar a fazer ele daqui do canto, então eu vou posicioná-lo e vou aplicar, dando um duplo clique dentro da minha seleção, da minha caixa de transformação, dando um Enter no teclado ou apertando nesse botãozinho aqui em cima. Qualquer uma das três opções são suficientes para você sair da caixa de transformação Free Transform, ou transformação livre para quem está usando em português, como eu, que é essa opção aqui, transformação livre, Ctrl T. Bom, a técnica que eu vou ensinar para vocês agora é de duplicar e repetir, step and repeat para quem usa em inglês. Bom, só que essa técnica ela não funciona com objetos que sejam objetos inteligentes. Então nós vamos converter esse objeto inteligente. Observa, eu boto o cursor em cima e ele diz que é uma miniatura de objeto inteligente. Nós vamos converter essa camada numa camada de rasterizada normal. Botão direito, não em cima da miniatura, em cima da região lateral, onde tem o nome da camada, eu clico com o botão direito, escolho rasterizar camada. Pronto, ela agora é uma camada comum. Bom, a técnica é assim, é bem simples. Nós vamos duplicar isso e o Photoshop vai repetir sozinho. Para fazer isso, ao invés de dar Ctrl T somente, nós vamos acrescentar a tecla Alt. Ctrl, Alt e T no teclado. Com isso a gente tem o Free Transform, só que agora ele vai duplicar para nós. Mas como eu quero duplicar e girar ao mesmo tempo, eu vou fazer mais um truquezinho. Eu vou pegar esse marcador que estava no centro da caixa de transformação e vou colocar em cima do caule da minha flor, do meu desenho. Com o cursor pelo lado de fora, qualquer lado da caixa de transformação, ele vira um símbolo de girar, de rotacionar. Então eu vou girar, clicar do lado de fora, segurar com o mouse e começar a girar esse desenho. Eu quero que ele fique em exatos 90 graus. Mas para ficar em exatos 90 graus sem só no mouse é um pouco complicado. Então a gente segura no Shift e ele tranca em exatamente 90 graus ou em múltiplos de 15 graus. E agora eu solto o mouse primeiro e aplico. Posso aplicar aqui em cima ou dou um Enter. Agora eu tenho uma cópia girada 90 graus. Agora vem a parte bacana, nós vamos segurar Ctrl, Alt e Shift no teclado e continuar segurando. E no teclado também nós vamos apertar, pode ser com a outra mão, porque às vezes é difícil, na tecla T. Com isso, o Photoshop duplicou e girou na mesma proporção o que nós tínhamos feito antes. É bem bacana, pena que só funciona com objetos não inteligentes. Então, nós vamos repetir, Ctrl, Alt, Shift, T mais uma vez. Com isso, a gente girou o nosso objeto 4 vezes e duplicou. Bom, agora nós vamos pegar e vamos transformar isso num padrão. Para isso, nós vamos primeiro tornar invisíveis as duas camadas de baixo. E vamos em Editar, Definir Padrão.
Ok? Agora nós vamos tornar tudo invisível. E vamos criar uma nova camada padrão. Uma nova camada de ajuste padrão. Ok. Com isso agora nós temos aquele desenho repetido como um padrão já sem emendas. Só que nós queremos torná-lo mais povoado, para encher essas outras regiões também. Então para isso eu vou criar uma nova camada padrão. Ok. E agora eu vou criar outra. E vou criar mais outra. Por fim, nós vamos definir tudo isso como um novo padrão. Vamos tornar todas elas invisíveis. Vamos criar uma nova camada de ajuste padrão. E aqui nós temos já o nosso padrão com flores. Nesse ponto, eu vou rolar a barra de rolagens aqui com a rodinha do mouse e vou tornar visível novamente a nossa camada de textura. Agora, eu vou criar uma nova camada e essa nova camada eu vou botar ela num tamanho de 25%. Ela ficou por cima da nossa camada anterior, então eu vou rodar ela para baixo, puxar ela para baixo. Vendo que agora essas florzinhas pequenininhas estão preenchendo aquelas regiões que estavam vazias. Bom, além de preenchê-la, eu ainda estou a camada de flores pequenas é essa segunda camada, a camada 7. Nós vamos diminuir a opacidade dela, clicando na palavra opacidade, arrastando para a esquerda, até o ponto que visualmente nos fica interessante. Eu achei que 62% está bacana. Bom, já temos uma textura legal. Podemos até criar um novo padrão aqui. Só que eu ainda pretendo trocar a cor do fundo, que é amarela, para um tom de rosa. Para isso nós vamos descer até aqui embaixo, onde nós temos a camada 1, que é aquela nossa de textura, e nós vamos trocar a cor dela. Para trocar a cor dela, nós vamos no mesmo local que a gente criou a camada de ajuste de padrão, e nós vamos escolher a camada de ajuste matiz e saturação. Agora nós vamos clicar só no controle do matiz, arrastar para a esquerda até ele ficar um tom de rosa que nos agrade. Para mim está bom aqui, em menos 38. Bom, nesse ponto eu vou fazer o que? Eu vou criar uma nova padrão. Só que eu não consigo criar um novo padrão porque eu estou com o local selecionado errado. Observem que eu estou com... o Photoshop automaticamente selecionou, quando nós criamos a camada de matiz e saturação, esse quadradinho branco que é uma máscara daquela camada. Então eu tenho que clicar em qualquer outro lugar que seja miniatura, e aí sim eu posso ir lá e o definir padrão vai estar disponível. Se você tentar fazer um definir padrão e não funcionar, não estiver disponível, provavelmente é porque você está selecionando uma máscara de camada. Então clico aqui e vou criar um novo padrão. Bom, posso tornar tudo invisível agora. E vamos criar uma nova camada de padrão para ver como é que ficou. Tem gente que já se daria contente com a textura nesse ponto, com a nossa
estampa nesse ponto, mas nós vamos torná-la ainda um pouquinho mais complexa. Então, agora nós vamos acrescentar mais uma flor diferente aqui nessa região. Eu vou incorporar novamente arquivo, colocar incorporado, e eu tenho uma outra flor aqui que eu quero colocar nessa posição. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que... quem falou definir padrão, acertou. Torna invisível. Cria uma nova camada de padrão. E agora a gente vai fazer o que? Vamos puxar daqui de cima até aparecer flores dos dois lados. Certo? Aí nós tornamos visível essa outra camada e vamos arrastá-la para cima. Ó, observa que tem que ficar um pouquinho mais claro antes de soltar ali, ó. Daí você solta, ele veio para cima. Então nós temos essa flor aqui para cima. Essa flor que tem para cima, nós vamos dar um Ctrl T nela e vamos com o botão direito em cima do mouse, em cima dela, escolher virar horizontalmente. Então a gente vai inverter ela para outra posição. Ok? E na camada de baixo, que é a camada que nós estávamos trabalhando, nós também vamos pegar isso daqui e vamos arrastar assim, para ela ficar nesse ponto. Agora, o que a gente faz? Definir padrão. Ok? Podemos tornar tudo visível. O que a gente faz? Criar uma nova camada de ajuste padrão. Então a gente já fez quase tudo que eu prometi que nós íamos fazer. Agora nós queremos alterar as cores de algumas regiões para não ficarem todas rosa. Então vamos voltar aqui só para mostrar. O que eu fiz foi o seguinte: algumas partes estão um pouco roxas e outras partes estão um pouco rosa, correto? Então a gente vai fazer a mesma coisa nesse daqui. Para fazer isso, nós vamos usar... Primeiro eu vou reduzir a visualização, o tamanho do meu raporte. Eu vou dar um duplo clique aqui e vou escolher 50%. Para poder mostrar mais flores dentro do nosso raporte. Ele estava muito grande, na minha opinião. Vou colocar mais ou menos aqui no centro. E então nós vamos agora criar uma camada de ajuste de matiz e saturação, a mesma que a gente tinha criado antes. E agora nós vamos escolher mais ou menos um tom arroxeado. Menos 51% para mim tá bom. E o que eu faço agora? Eu clico, já está selecionada a minha máscara de camada, então eu vou pegar a ferramenta pincel comum. Vou me certificar que esteja com a cor preta. Eu clico primeiro nesse botãozinho, que é o da cor padrão, eu aperto D no teclado. Depois eu aperto X no teclado, ou clico nesse botãozinho, que ele faz com que a tinta preta venha para frente. O tamanho do meu pincel está muito pequeno, está em 7. Eu quero aumentar isso, e eu vou usar as setinhas de teclado, colchetes, onde eu vou ampliar ele até mais ou menos um tamanho de uns 600. Para quem tem uma placa de vídeo boa, a maioria dos designers tem, você também pode fazer isso de outra forma, que é segurando o Alt no teclado, e se você estiver usando um mouse com 2 botões, para quem usa PC, você vai clicar no botão direito do mouse, não no botão normal, no outro botão. E você vai ficar segurando no teclado e arrastando o seu mouse ou para a direita ou para a esquerda, e ele vai aumentar ou diminuir o tamanho até o ponto que você quer. Isso é só a visualização do seu pincel. Agora, para cima ou para baixo, você controla
o quanto você quer suavizar o seu pincel. Eu quero suavizar ele mais ou menos assim. Então, eu subo ele para cima, chama-se dureza. Eu estou botando a dureza dele na faixa de uns 20%. Observe ali naqueles números que estão naquela caixinha preta, que ele está me dizendo quanto de dureza que tem. Eu quero mais ou menos uns 20% de dureza. Agora eu solto o mouse primeiro. Agora eu posso soltar o teclado. Bom, tudo isso foi só para a gente escolher um tamanho de pincel. Para quem não sabia como se faz isso, essa é uma das formas. Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou clicar e arrastar com o meu mouse, e o que eu estou fazendo, eu estou resgatando parte do meu desenho aonde ele era cor-de-rosa antes. O que a gente fez foi que a gente transformou toda a nossa imagem em uma imagem arroxeada. Com esse recurso na máscara de camada, se você observar a máscara de camada aqui, eu pintei uma mancha preta ali. Onde eu pintei aquela mancha preta, ele tornou invisível o efeito daquele filtro, daquele comando matiz e saturação. Assim, a gente vai fazer com que a nossa textura, a nossa estampa fique mudando de cor em alguns pontos. Editar, definir padrão. Dou OK, torno tudo invisível e crio uma nova camada de ajuste padrão. E como eu prometi, a gente chegou a um resultado parecido com aquela outra estampa que eu tinha mostrado antes. E em apenas alguns minutos você pode criar as suas próprias estampas utilizando os seus próprios motivos, que você pode recortar ou baixar da internet, como a maioria das pessoas fazem. Então era isso. Dúvidas? Escrevam aí embaixo no canal. Não esqueçam de assinar e clicar na sinetinha para receber informações quando tiverem novos vídeos. Compartilhe com seus amigos e volte sempre. Bye bye.